gente! Nosso primeiro podcast, bem-vindos. Já peço para se inscrever no nosso canal, B&C com você, de tudo um pouco. E o nosso objetivo é trazer um pouquinho do nosso propósito de vida e, principalmente, um pouquinho das nossas experiências e do nosso projeto que se inicia com a intenção de mudar a vida de pessoas, levando aí o nosso propósito e trazendo também muito aprendizado para dentro da nossa história. Se apresenta. Eita, joia! Eu sou o Breno Costa, estou aqui também iniciando no primeiro podcast. É um sonho antigo, quando começou essa linha de podcast, eu sempre quis ter um podcast com um ideal em comum, meu e da Carol. A gente juntou com o tempo e lançou aí, está lançando agora o primeiro podcast, B&C com você. E nosso primeiro tema é falar um pouquinho de como a gente decidiu transformar esse projeto, realmente, nosso propósito, em um projeto sólido, né? Eu e o Breno nos conhecemos no trabalho. Nós trabalhamos hoje como gestores de vendas no canal Pharma. E com isso nós temos uma sinergia de trabalho, de equipe. E nessa troca de experiências, nós decidimos montar o podcast e vamos trazer para vocês convidados que irão falar um pouquinho do tema, entre outros assuntos também, mas principalmente contar um pouquinho de como é recomeçar em meio a várias fases da vida, tratando de fracassos, para resultar no sucesso. Fala comigo, Chefusco. E o apelido dos dois, Chefusco e Chefusquinha, que é algo que a gente criou na nossa intimidade de trabalho mesmo, relacionado aí, construiu uma amizade e outras histórias que mais pra frente quem estiver acompanhando vai entender um pouquinho melhor. Como que é para você, Chefusco, o recomeçar e colocar esse propósito de vida em prática em meio a tantos desafios que nós estamos enfrentando aí de 2023 a 2024, mas com sangue nos olhos para crescer? Então, é a vontade que a gente tem de vencer, porque a vida ela derruba a gente escolhe se vai ficar deitado ou levantar, e foram vários fracassos para poder chegar onde queremos chegar. Cada fracasso é um aprendizado novo. E eu conheci Carol. Carol, eu era gestor de equipe. Carol queria uma oportunidade. A gente trocou uma ideia, o currículo dela veio parar na minha mão. Se conhecemos, contratei a Carol e foi ali criando a história, trocando ideias. E hoje virou isso. Ela me acompanhando, acabou sendo promovida, virou meu par. Trocamos muitas ideias de negócios, de vida. Ela me ajudou muito no meu crescimento. E estamos aqui agora com a minha ideia que teve de criar o podcast e dela também, que tudo que eu faço ela assina embaixo. Criamos e hoje estamos aqui, lançando o primeiro. É importante falar um pouquinho dessa sinergia, porque quando a gente trabalha juntos, né, executar algo no projeto pessoal é sempre mais delicado. E trazer isso para uma realização, começando do zero, tá? Sem dinheiro, sem investimento, né? Só no sonho mesmo e troca e planejamento é muito importante. Por quê? Porque nós decidimos que nós vamos prosperar e levar prosperidade para as pessoas. E por isso que nós temos hoje o objetivo de estar aqui. E trazer a esse público que deseja também, todos os dias, alcançar algo melhor, algo novo, né? Por meio da disciplina. Algo que a gente vem aprendendo muito aí. Sobre disciplina, né? O peso da disciplina, que é gramas, né? E o peso do arrependimento, que fica em toneladas, então é muito mais fácil carregar a disciplina. E a gente vem aplicando isso no nosso dia a dia para que seja funcional. E a partir disso, sempre focado muito em Deus, direcionando sempre, colocando Deus em nossas vidas, entre nós, a gente entende e consegue enxergar lá na frente sempre algo novo. Porque quando se tem Deus, a gente literalmente tem tudo. E isso é literalmente nosso lema de vida. E da nossa união, principalmente.
Exatamente. Juntou, Carol uma vez falou, vamos indo para a rota, caminhando, a gente podia ser igual o Thiago Brunet. A gente podia dar treinamento, mudar a vida das pessoas com o nosso conhecimento. Eu falei, Carol, tá aí. Essa é uma ótima ideia. Aí, no decorrer, surgiu um treinamento e eu pude ver a Carol mostrando o treinamento junto com ela. Ali a gente conduziu um treinamento, mostrou o nosso conhecimento para as pessoas. Eu falei, isso vai dar muito certo. Carol, eu tenho uma vontade de ter um podcast. Eu já até pensei como que vai ser. Eu arrumo um lugarzinho, uma sala, arrumo a mesa lá da minha mãe grande, pego uma televisão, coloco, arrumo os microfones e vamos para cima. E foi alimentando, alimentando. E acabou que hoje chegou nessa a dimensão que, como Deus faz, tudo é perfeito, né? Não tem base. Quando você confia e se entrega de verdade e se propõe a mudar a vida de outras pessoas, que é aí que está o segredo, é servir. Quando você serve as outras pessoas, as coisas fluem assim naturalmente. O começar sempre dá medo, começar o novo, né? Ele assusta. Sempre sair da zona do conforto é desagradável. O Breno tem uma característica que para mim é uma das que eu mais observo e admiro, que é virtude, né? E hoje em dia é complicado você visualizar isso em outras pessoas de uma forma rápida. E não somente eu, mas as pessoas que convivem com ele falam muito sobre isso. Então, juntando isso, eu sou muito... eu gosto de planejar e ele literalmente executa todas as minhas ideias. E essa cumplicidade, né? Essa confiança que a gente tem de parceria de vida é o que vem fazendo toda a diferença para que a gente possa executar o nosso projeto e levar um pouquinho para cada um de vocês que comprar a nossa ideia de estar aqui. Esse é o primeiro, dá um medo, dá um friozinho na barriga, mas aquele que tiver com a gente, estiverem com a gente, possa realmente entender que a gente tem que começar. Como vai ser? Não interessa. O interessa é começar, persistir e executar. E aí tudo vai fluir dentro do melhor retorno possível, porque quando se tem Deus, a gente vai longe. E nós temos um propósito de vidas e nós vamos seguir dentro da palavra, dentro dos nossos objetivos, para ter o resultado que nós almejamos. Eu já dei uma gafe aqui, quase que eu derrubo o copo, com água, com tudo aqui. Normal. Normal, ele sempre derruba alguma coisa ou solta uma pérola. Essa é a parte boa dele também. E as ações, ele sempre vai estar observando, calado. E aí, quando ele solta um pensamento, é sempre algo que traz aí motivação. O Breno... Fala um pouquinho da sua vida, Chefusco. O Breno vem aí de uma história... De uma criação pesada, simples e de muitos sonhos. E aí, quando a gente decidiu sonhar juntos, o executar era o mais difícil, porque a gente estava começando literalmente, não do zero, porque tem uma experiência, a gente nunca começa nada do zero, não é verdade? Mas, quando a gente resolveu executar, mesmo com frio na barriga, a gente calçou a cara e está aqui, prontos para poder enfrentar esse mundo todo aí e trazer todo mundo para perto. Aprendi que se tiver com medo, vai com medo mesmo. E vai. E quando eu tenho um objetivo, um sonho, nada consegue me parar. Eu vou até eu conseguir executar. Então, eu sou natural de Ouro Preto. Quando eu tinha 3 anos de idade, minha mãe conheceu meu padrasto. Foi o que ele me escolheu para ser filho dele, e o que eu considero que foi o que me deu minha formação, que me deu caráter, que me criou como se eu fosse filho de sangue. E isso eu tenho uma gratidão muito grande. E ele é responsável pelo homem que eu me tornei hoje. Como todas as pessoas, muita gente, eu passei uma certa dificuldade, morando no começo, assim, até conseguir construir as coisas. Eu morei numa casa, já fui até mordido por um rato, pelas condições que eu morava, mas essas coisas foram melhorando. Quando eu fiz 9, 10 anos, eu vi ali que eu precisava me movimentar, buscar
questão financeira para poder estar ajudando minha família, ajudando dentro de casa. Então eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar vendendo cachorro-quente. Na barraquinha ganhava R$ 10, eram os melhores R$ 10. Mas sempre fazia alguma coisinha para ter o dinheiro. Ia lá e sempre fiz. Eu comprava alguma coisa, verdura, fruta, carne, levava para dentro de casa. E eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em uma drogaria. Eu queria ser motoqueiro, não, só o que Deus tem para você é bem maior, tal. Vou levar você para te ensinar. Então meu time pegou, me tirou lá do cachorro quente e me levou para a drogaria. Eu cheguei lá da drogaria, eu só tinha que fazer entrega a pé e limpar a prateleira. Isso de fazer entrega a pé, eu chegava da escola cansado, ia lá fazer entrega a pé, era muito desgastante, era muito desgastante. E eu falava com o meu tio, como que eu faço para poder parar de ficar andando igual um doido aqui na rua, cansando, suando e tal. Como é que faz para ficar aqui dentro? Você tem que aprender para poder ficar aqui. Eu falei, como que eu vou aprender? Ele falou, você vai ler bula, vai limpar a prateleira, vai organizar, que daí vai tirar. Eu falei, ótimo, então é isso. Eu comecei a ler bula, comecei a entender, estudar, porque eu sou bem dedicado no que eu quero aprender, eu vou até eu conseguir. Eu fui conseguir. Com 10 meses, ser o vendedor da loja. E na época, meu tio falou, eu tô saindo. Na época que eu comecei, eu tinha 12 anos. Eu estou saindo e você vai continuar. Porém, eles vão implantar um sistema. Aprenda o sistema para você não ser mandado embora. Eu, beleza. Fui lá, o cara foi instalar o programa na farmácia, eu fiquei do lado dele lá. Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Me ensina, me fala. E fiquei lá, aprendi o sistema, dominei o único da farmácia onde eu trabalhava, que sabia mexer no sistema, era eu. Comecei a ensinar para as pessoas e, no decorrer do tempo, eu tive a oportunidade de ir para uma outra drogaria. Aí eu comecei a trabalhar em outra drogaria, comecei a ganhar mais, aprender mais, que eu gosto de aprender todos os dias. E fui construindo, até quando veio o meu sonho, falei assim, olha, acho que eu quero ter uma farmácia. Pus na minha cabeça, acordei um dia, falei com minha mãe, vou abrir uma farmácia. Você é doido, menino? Você não tem dinheiro, não tem nada. Mãe, eu tenho experiência, eu tenho know-how. E saí, chamei meu irmão, pegamos o carro, vou voltar para a cidade onde que eu nasci. Peguei, aluguei um ponto, paguei o ponto, 14 meses de aluguel. Fui pagando, trabalhando, pagando. Depois montei as prateleiras. Depois que a farmácia estava tudo pronto, saí de serviço e montei a farmácia e comecei. A farmácia deu super certo. Começou a movimentar, meu pai me ajudou, minha avó me ajudou. Todo mundo ali tem uma participação nessa história. No decorrer do tempo, com algumas peculiaridades da vida, aconteceu de não dar certo, eu ter que voltar, eu regredi. Quando eu regredi, eu falei assim, agora eu não quero mexer mais com drogaria, eu não quero trabalhar mais sábado e domingo. Sempre trabalhei sábado e domingo. Porque a farmácia, a drogaria, ela puxa muito isso. Tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, aí que ser representante. Aí consegui uma oportunidade, não sabia fazer, mas eu perguntei, como que faz? Me ensina. Aprendi, fui trabalhar numa distribuidora, depois passei para uma outra e recebi uma proposta da distribuidora que eu sou hoje. Comecei lá, iniciei a distribuidora ganhando menos, mas com a oportunidade de crescer, porque eu gosto assim, eu gosto de estar em algum lugar e fazer história, criar uma história ali, uma identidade. E dentro desses valores de passar do tempo, a minha mentalidade também mudou, porque eu era muito ganancioso, eu fazia tudo para poder ganhar dinheiro, dobrava, tal. Só que depois de eu destravar, descobrir a chave, que a chave é servir, depois que eu comecei a querer fazer diferença na vida das pessoas, ajudar as pessoas, servir, tudo mudou. Comecei como representante, fui promovido como supervisor, foi daí que eu conheci a Carol.
com o tempo, fazendo um bom trabalho, servindo as pessoas, desenvolvendo. E com isso eu fui promovido a gerente de área. E aí, junto com a Carol me acompanhando, ela também foi promovida. Isso também faz parte do meu desenvolver de pessoa, ajudar a fazer diferença na vida das pessoas. E a gente criou muita coisa em comum, eu e a Carol. Então a gente virou um par bem forte que um apoia o outro. E foi crescendo, e com os mesmos ideais, com as mesmas ideias. Eu achei uma pessoa tão maluquinha igual eu, sonhador, que agora estamos colocando em prática os nossos objetivos aqui em comum. Nós chegamos num denominador comum e criamos o podcast, que era um sonho meu e um dela. E estamos colocando em prática. E esse começo é desafiador porque a gente está aqui trocando uma ideia, falando um pouquinho da nossa história. Para muita gente parece que é vazio, mas para quem quer se inspirar em algo que deu certo e vai dar certo, é legal. E é por isso que a gente quer trazer um pouquinho disso para cá. O Breno foi primordial para mudar minha vida em várias coisas. Com o tempo, vocês vão entender alguns processos, mas principalmente pessoal e trazer leveza para minha vida. Quando eu voltei para o mercado, eu estava afastada e eu gosto de estudar, eu gosto de aprender e eu me desafio todos os dias. E aí, com isso, quando eu voltei, eu estava passando por um momento muito complicado, como mulher, como mãe, como esposa. Eu estava saindo de uma separação traumática, tóxica, cheia de traumas e que me bloqueava em várias chaves da minha vida. E nesse período, o Breno foi primordial, porque ele veio com esse jeito dele todo simples, engraçado, trazendo essa leveza para mim, principalmente de parceria. Ele me levava para todos os lugares, ele me ensinava tudo que ele sabia, ele me colocou, ele principalmente me apoiou a fazer as conexões corretas para que eu tivesse a oportunidade de ser promovida. Ele foi o principal alicerce, a principal ponte para que eu tivesse a possibilidade de engajar no meu network perfeito, para que eu tivesse a oportunidade de estar no lugar certo, nas horas certas e poder ser vista. E ele, como meu gestor, ele me deu essa oportunidade, porque eu estava literalmente começando. Eu vinha já de uma experiência como gestora em grandes empresas, só que eu precisava voltar. E eu estava literalmente recomeçando com o que eu tinha de experiência, mas sem finanças, desorganizada, desequilibrada emocionalmente. E a gente foi se encaixando nisso e construindo aí todos os dias algo novo. E ele vem sendo primordial para isso, para que eu me desafie todos os dias, para que eu me motive todos os dias, para que eu tenha ótimas risadas, porque os casos dele são os melhores, as experiências dele de vida, a forma que ele tem de avaliar, olhar para as coisas e sempre acreditar que vai dar certo e ver sempre uma possibilidade de que vai ser o resultado positivo. Ela traz vida na minha vida, e isso é muito importante. E como, Carol, fala pro pessoal, como que sai do fundo do poço? Como diz o Breno, como que sai do fundo do poço? Cheio de dívidas. Você não sai só com experiência, não. Você sai principalmente cheio de dívidas. Depois que você sai do fundo do poço cheio de dívidas, não tem como, porque senão ou você morre, né? Ou você recomeça. E recomeçar, a gente nunca recomeça do zero. Então, para ele... a gente estava batendo um papo uma vez e eu estava toda séria e tal, super focada em algumas coisas que a gente um treinamento que nós iríamos realizar. E aí eu falei, ô Chefusco, como que sai do fundo do poço? E tipo, tava de boa, e ele tava concentrado no celular dele lá, e do nada ele parou, deu uma pensadinha assim e falou, cheio de dívidas. A minha mãe falou comigo que um homem... Ela só vale o que tem no bolso. O homem só vale o que tem no bolso. O dia que ela falou isso, eu estava em depressão, eu levantei e fiquei bonzinho rapidinho. E ele é bem assim, ele coloca tudo na prática e ele vem me puxando. E eu acho que a moral da história disso tudo, e principalmente acho que a moral dessa construção desse podcast com essa parceria,
atrás de um grande homem, né? Sempre tem uma grande mulher. Eu não quero estar atrás, eu quero estar do lado. E vice-versa. Ele é o homem que anda do meu lado e me puxa. Como amigo, como parceiro, como profissional. Agora como sócio. E agora como sócios. Coisas que eu aprendi na minha vida que foi Foram fundamentais foram que não, 86, Faz assim. que 86% dos nossos problemas que criamos na nossa cabeça, eles nem acontecem. E que a nossa mente é um imã, por isso que você pensa, você tem. Por isso que eu fico com as pessoas, olha, não me tragam problemas, tudo tem solução. Isso aí que você está imaginando, nem vai acontecer. E outra coisa, você consegue, esse problema está nas suas mãos? Depende de você para resolver? Então, não gaste sua energia com isso, porque não adianta. E eu escolhi também, através dessas mentorias que eu vejo, também muito, que eu leio, é que eu quis e trouxe para mim que eu trago 3 personalidades para perto de mim, que é um coração ensinável, simplicidade e lealdade. Lealdade para mim, ela é tudo. Eu falo sempre com meus liderados, olha, a lealdade é uma via de mão dupla. Se eu estou pedindo as suas, vocês vão ter a minha. Eu levo isso a ferro e fogo. Eu admiro as pessoas que são leais, porque eu sou leal. Quem é leal comigo? E dentro disso, quando você encontra alguém realmente que você acredita que seja leal a você, valorize. Valorize, porque se você... para conquistar alguém é muito fácil, né? Mas perder alguém é um pulo. E quando a pessoa é leal a você, ela custa desistir. Mas quando ela desiste, ela pode até te perdoar. Mas isso significa que ela vai te dar outras chances de conviver. Então, trate com respeito, trate com carinho, traga para perto e cuide realmente de quem está com você, é leal a você, te olha realmente com olhos diferentes, de dentro para fora, em primeiro momento, para que você realmente possa caminhar. E, através disso, você vai criando outras conexões e conexões para poder alcançar aí os seus objetivos, os seus progressos e o seu propósito, ele cada vez mais ficar mais claro, mais limpo e mais próximo de quem merece estar perto de você. Uma das principais chaves que nós estamos nos inspirando aí para aprender todos os dias, que lógico que a gente está se inspirando nos grandes, né? A gente pega aí um Pablo Marçal, a gente pega um Thiago Brunet, um Thiago Nigro, que são pessoas que a gente olha, observa, escuta, estuda em cima do que eles falam e leva isso para a vida para aplicar. E uma das principais chaves que nós estamos tendo hoje e tentando cada vez mais trabalhar isso na vida da gente, no cotidiano, é a disciplina. Por quê? Porque, literalmente, sem disciplina não se alcança nada. E entender isso, viver esse processo é muito árduo. É muito complicado você não ter uma rotina, você não ter não só uma rotina pessoal, mas principalmente profissional também, uma organização. E nós nos perdemos durante muito tempo nisso, né? Acho que talvez os fracassos que nós tivemos no passado, eles vieram muito porque a gente não tinha disciplina. Não tinha, fica na procrastinação. Você fica procrastinando e não vai. Aí a disciplina é diferente da motivação, porque a motivação ela vem e passa. Eu falei, o que a disciplina te traz? A disciplina te traz tudo. Te traz uma vida melhor, te traz uma vida saudável, te traz uma vida em abundância, te traz uma vida próspera. Você tem constância no que você faz, continuar sempre fazendo, assim, ó, disciplinado todo dia, um dia por dia. É uma coisa que eu aprendi com uma pessoa muito amiga minha, que é fazer o simples e bem feito. Você fazer o simples todo dia e bem feito, no final de um ano, você vai ver tanta coisa que você fez, sem sambare, sem balela. É fazer o simples e bem feito, e disciplinada. Essa é a chave de 2024, 2025, dos anos que vêm. Disciplina da vida, essa é a chave. Se você for uma pessoa disciplinada, você vai alcançar
coisas que você nunca pensou que você Nunca, sabe? ia chegar nesse nível. Com certeza. Ai, agora eu preciso respirar. Eu preciso pensar. Vamos ver. Vai, conta um pouquinho de sua história também. A Carol, diferente da história do Breno, eu vim de uma família com condições financeiras razoáveis, né? Meu pai sempre foi um pai muito trabalhador, um cara muito inteligente, para mim, referência em muitas coisas, mas e que fez o melhor dele dentro do que ele podia, como pai, na parte financeira, mas que em outras partes nós tivemos vários problemas na relação, gatilhos que me faziam me tornar cada vez mais rebelde, mas principalmente eu me inspirava em querer ser melhor do que o que eu via ele buscando, né? E dentro disso, eu fui estudar, tive 2 filhos, criei os meus filhos aí com o apoio da minha família, mas profissionalmente falando, eu formei em publicidade e propaganda, uma área nada a ver, entrei para a área de saúde, sempre atuei na área de saúde, me tornei uma das melhores vendedoras Brasil da parte de técnicas cirúrgicas, o que foi desafiador para mim, porque foi onde eu aprendi a negociar, eu entendi o posicionamento e a força que eu tinha como mulher. E entender essa força para mim foi primordial para que eu me olhasse diferente, para que eu buscasse os meus objetivos e para principalmente focar em mim acima de todas as coisas, né? Eu passei a não aceitar mais o que as pessoas faziam comigo, por exemplo, relacionamentos, só porque eu era uma simples parceira ou mulher. Eu me via como uma mulher tão forte que eu não me contentava em ficar com o que eu acredito, e não me contento, em ficar com o que eu acredito que seja pouco para mim. Então, eu viro a página muito fácil. Eu avalio, mas viro a página muito fácil. E esse crescimento, ele me amadureceu muito. Já tive muitas... Eu precisei mudar muito, eu tenho um gênio muito forte. Então, essa personalidade, durante muito tempo, devido à imaturidade, ela me atrapalhou muito. Mas eu falo que amadurecer é a melhor coisa que tem na vida, né? A gente enxerga as coisas de outra forma, a gente abre outros leques, a gente avalia as pessoas com um outro olhar, a gente aprende a fazer leituras, a gente começa a ler livros que realmente importam e vão te trazer conhecimento. A gente começa a entender que não é só ficar na rua que vai te fazer feliz, mas principalmente chegar em casa e ter o conforto da sua casa e a leveza da sua casa. E uma casa, independente do tamanho dela, se ela tem paz, ela tem tudo. E amadureci principalmente na minha intimidade com Deus, que eu acho que é primordial, assim, para todo o meu caminho. Eu sempre falo e coloco isso em evidência porque Deus é o segredo, né? é o Deus segredo. é o segredo. Eu sempre falo, Jesus está no barco. Agora é só a gente remar. Foi a primeira frase que eu ouvi do Breno quando eu coloquei a minha primeira dificuldade, quando ele me contratou como meu gestor. Jesus está no barco. E depois disso teve algumas outras, né? Mas essa é marcante. E Eclesiastes 3.1, 3. que vem sendo ativada aí com uma grande constância em alguns lados da minha vida. Há tempo para todas as coisas. E sendo primordial para que eu entenda o processo e passe pelas provas para que eu possa realmente viver o meu propósito. E eu venho passando por provas bem pesadas, mas depois que eu aprendi a ter esse olhar, por mais que, quanto mais tentam me derrubar, mais forte eu fico. Quanto mais tentam tirar meu sorriso, mais eu dou risada. Quanto mais tentam me deixar acuada, me sentir feia, me desmoralizar, mais eu toco o ombro e foco no que eu quero. E isso tem sido realmente a diferença para minha vida e o que eu quero levar de força para as pessoas que se inspirarem em mim, que olharem para mim com carinho e quiserem realmente que eu dê a mão. Eu estou aqui, aberta, disposta, é só vir. Estamos aqui para poder mudar vidas através das nossas histórias, nossos conhecimentos e nossas experiências, nossa troca. Que eu acredito que venha dando certo, porque eu venho colhendo muitos resultados com as pessoas que estão comigo, que eu estou ali ajudando, tá no meu
dia a dia, que eu venho construindo uma história. E vem a gratificação, ela assim, eu fico grato de ver as coisas mudando na vida delas, elas vêm e me agradecem, elas vêm e me agradecem, porque mudaram a vida delas. Então, eu e a Carol queremos espalhar isso para mais gente. Esse é o objetivo. Porque todo mundo adora falar que é grato. Falar que é grato é muito fácil. Ah, eu sou uma pessoa grata. Ah, nossa, eu detesto ingrato. Mas na hora de colocar isso em prática, poucos fazem. A gratidão, trabalhar a gratidão é algo muito complexo, é muito complicado. Porque todo mundo adora falar que é, mas acho que poucos sabem realmente o significado disso, né? Acho que É, poucos sabem o significado da palavra servir. Porque para você ser grato, você tem que servir, né? Uma coisa se linka à outra. Tem pessoas que riem. Qual que é o seu objetivo? É o servir. Se você não servir, você não serve para nada. Eles não entenderam essa chave ainda. E eu vivo isso, porque depois que eu tirei o meu foco de egoísmo, de pensar só em mim, no meu bem-estar, e resolvi servir através da minha vida, ajudar outra pessoa. Não falo financeiramente, porque ainda financeiramente não tem como. Até o financeiramente, o pouco que eu tenho também, se eu tiver, eu ajudo, que eu não tenho problema com isso. Mas as pessoas não entendem, ainda tem gente que faz chacota do que é serviço. Quando você descobrir o que é servir, seu coração fica em paz. As coisas elas acontecem. Deus agrada disso. Deus ele te recompensa. Não fazer porque Deus vai recompensar. Eu vou servir porque eu vou ajudar outra pessoa. Isso aí dá uma sensação assim surreal. Quando a gente cresce e outras pessoas crescem juntos, a gente está transformando o mundo num cenário melhor. Cenário melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para outros descendentes que virão. Enfim, por quê? Porque essa é a chave. O mundo, a gente escuta muito aí, né? O mundo é mau. Não, o mundo não é mau. Nós optamos em ser maus. A gente tem opção de escolha. Então, quando a gente decide que a gente vai servir, porque é isso que Deus quer da gente, é isso que Deus traz, pede, todos os dias ele pede. Só que ele fala com a gente, às vezes a gente prefere fingir que não entendeu, que não ouviu e segue. Mas quando a gente começa a trabalhar, a entender que descansar nele é simplesmente realmente confiar. E aí, para você confiar, você também tem que aprender a confiar no outro que ele colocou aqui na Terra para que você confie, que são as pessoas próximas de você. Você vai sair confiando em todo mundo? Não. Mas você vai ter aquela pessoa que você vai escolher, né? Vai ter algumas pessoas que você vai caminhar do lado. E se você tem aquela pessoa para caminhar do lado, é porque tem um objetivo por trás disso. Tem um propósito por trás disso. Qual é? Como que eu vou entender? Se eu decido servir, como que eu vou servir? Eu não tenho dinheiro. Será que é só com dinheiro? Às vezes é um abraço que você dá na rua, Uma em palavra. alguém, uma palavra, uma boa risada, um telefonema, uma mensagem, né? Prestar atenção, ouvir. E isso é servir, né? Ensinar o pouco que você sabe e aprender também. Você está fazendo troca. A vida é uma troca, né? A gente troca o tempo todo. A gente aprende todos os dias. A todo Todos momento. os dias a gente aprende. Ninguém sabe muito que não possa aprender e ninguém sabe pouco que não possa ensinar. Tem um amigo nosso em comum, que trabalhou com a gente, ele falava muito com a gente, coloca na vida o seu tempero e ela vai. E realmente, por quê? Porque eu tenho o meu, o Breno tem o dele e outros terão, né? Cada um terá. Mas a soma desse tempero é que vai dar o gosto. Cada um tem seu temperinho. E esse gosto que vai fazer, é responsável por mudar muitas coisas. Porque se tá ruim, você concorda que o dia fica mal, estraga. Se você come algo ruim, não é legal, o seu corpo vai responder. Você vai empurrar o prato, vai sentir fome porque não gostou. Mas se você coloca o tempero e ele é bom, a tendência é repetir ou compartilhar. Então, essa unificação
de sentimentos, de prazeres, quando ela é dividida, quando ela é compartilhada, o simples faz mudar muitas coisas, muda muitas histórias e traz muitas conexões. A gente aprende isso todo dia, né? Todo dia. Todo dia. A gente, a gente é cheio de apelidos, né? E aí, nesses apelidos, quando ele tá, eu sou a cereja e ele é a lima, que é uma marca que eu tenho e tenho um projeto aí futuro. E quando ele tá azedo, eu falo com ele, hoje você tá uma lima. E aí, olha como que a gente associa ao que não é legal para aquele momento. Algo que é bom para outras coisas, porque a lima tem outros prazeres que ela traz, mas a hora que eu falo que ele tá igual uma lima, eu tô associando a algo ruim. Então, o tempero dele não tá bom, né? O gosto dele não tá bom. E quando isso acontece, os gatilhos que despertam são todos ruins. A gente vem aprendendo muito aí com que a gente se inspira, que é o Pablo Marçal, né? Nosso sonho, Pablo Marçal, vem aqui para esse pódio. Faz com a gente essa troca. O Pablo Marçal fala muito de aprender a trabalhar os nossos porquês. Esses dias a gente estava conversando sobre qual que é o seu porquê, Breno. Aí ele falou, não sei. Aí eu falei assim, não, não dá pra ser não sei. É porque na hora não dava ali pra pensar, não tava naquele foco na hora ali. E aí ele me devolveu. Cara, qual que é o seu porquê? Só que quando ele me devolveu, eu também não sabia o meu porquê, mas eu estava desafiando ele. Então, ou seja, como que eu desafio alguém se nem eu mesma sei o que eu quero? Não dá. Mas uma chave poderosa que o Paulo Marçal ensinou de fato, é batata. É saber fazer pergunta. Porque saber perguntar. Fazer pergunta, isso aí é transformador. A pessoa te entrega ali o que você quer saber, todas as respostas. Então, aprendam a fazer perguntas. Não aceitem, sim, por aceitar. Pergunta por quê, como, para quê. Onde, como. Igual ele fala, como, parará. Então, é assim. Aí depois que eu peguei essa chave, acabou. Eu consigo entender tudo que eu preciso entender para poder resolver problema. Que hoje destaca mais na vida quem resolve problema, porque são muitos. Você vai conseguir resolver o problema de alguém, você vai ser visto, você vai ser recompensado por um problema ali que você resolver. Então, aprendam a fazer perguntas. Todos os dias nós aprendemos com o outro, só que nós precisamos dar abertura. Às vezes a gente se fecha e a gente perde oportunidades. Quando você tem humildade para poder enxergar... Ninguém perde nada por ser humilde. Teve dia para eu aprender a fazer uma coisa que mudou, virou a chave dentro do meu ramo, virou o que eu aprendi, eu fiquei um dia todinho, falava, só vai sair daqui depois que você me ensinar a fazer isso aqui. Eu quero aprender. Depois que eu aprendi, o meu resultado, assim, ele mudou da água para o vinho, que eu comecei a entender. Aí ele me ensinou, eu coloquei meu tempero e o resultado, assim, foi incrível. Quando a gente dá abertura para aprender, coisas novas vêm, oportunidades novas vêm, surgem, e surgem de formas inteligentes, os caminhos se abrem da melhor maneira. Você se conecta com pessoas que serão importantes para a sua vida, para construir algo, sólido ou não, independente, porque cada um tem uma etapa e uma estação na sua vida, você vai entender qual que é a de cada um, mas a partir do momento que você olha, analisa, aprende a fazer perguntas, você começa a entender e se decepcionar menos. Porque você começa a enxergar também que cada estação e cada pessoa não esteve na sua vida por acaso, porque ninguém vem por acaso, nada é por acaso. Mas aquele propósito também não significa que seja para uma vida toda. Ele, às vezes, é só para te ensinar, ou só para te moldar, ou só para te direcionar, ou só para te conectar. E entender essas oportunidades muda a vida da gente. Traz valores que, se a gente aplicar da maneira certa, no dia a dia, de modo certo, a gente aprende muito mais e, com certeza, o resultado é o sucesso. E falando aqui sobre perguntar, você já vai lá na palavra. O maior
líder. O que ele fazia? Jesus, ele perguntava. Sempre, quando você pegar a Bíblia para ler, Jesus, ele resolvia os problemas de todo mundo perguntando. Ele chegava para o cego lá e falava, o que queres que eu te faça? Então, ele perguntava. Quando o pessoal o soldado foi buscar ele para poder levar ele para a cruz, ele foi, quem vocês procuram? Tudo. Então, Jesus ali, acho que o Paulo Marçal já pegou a chave ali das perguntas, porque Jesus, o nosso maior líder, ele É o mestre das perguntas. mestre das perguntas. Então, o segredo da chave está aqui, nas perguntas. Quando você pergunta, você não invade o espaço de ninguém. É. Você simplesmente respeita. E é respeitado. E isso faz toda a diferença. Quando você pergunta da maneira certa. Porque há maneiras de se perguntar para ter respostas inteligentes também, que vão contribuir com o que você busca. Tem que saber perguntar? Tem. Mas qual que é o posicionamento dessas perguntas? Como? Por quê? Onde? Às vezes a gente se enrola, né? Nos propósitos e nos objetivos, porque a gente não sabe perguntar. E a vida é linha reta, né? Ela não faz curva. Nós, no meio do caminho, decidimos fazer curva. Então, tá ali. Se você responde reto, você vai ter uma resposta reta. Se você responde cheio de curvas, provavelmente você vai ter uma outra pergunta. O Joel, ao invés da resposta. já vi um corte também do Joel J falando, quem pergunta primeiro, quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha, a melhor história sempre vence. Isso eu sempre ensino para os meus liderados lá. Falei, gente, aprenda a escutar, aprenda a perguntar, que aí tá a chave. Começa a praticar isso, vocês vão ver como é que o resultado ele vai vir em qualquer área da sua vida. Quem fala primeiro perde, quem pergunta melhor ganha. O cara paciente é imbatível. Imbatível. Trabalhar a paciência é igual, esses dias eu estava tentando entender, eu estava passando por um processo da minha vida, meu apartamento pegou fogo, teve um curto, eu sofri um acidente, uma tentativa de assalto na estrada, que eu andei 32 quilômetros. Eu tô assim, Carol, você sabe o que é 30 quilômetros? Tem noção? Sem pneu, mas eu assim, literalmente não tinha pneu, andando a 110 e não capotei. É milagre, Deus cuida dos seus. Eu vivi milagres em cima de milagres. E aí, nisso, eu questionei muito a Deus, né? A direção que Ele tem me dado, a sabedoria, entre outras partes que eu estava passando ali. E aí, na hora que eu estava questionando a Deus, eu levantei no outro dia e fui abrir o Instagram. Na hora que eu abri o Instagram, apareceu aqueles videozinhos lá, né, que é de pesquisa, mas ele era para mim. Ele falava literalmente sobre a sabedoria. O que é a sabedoria? É a antecipação. E aí, eu comecei a pensar assim, eu tô pedindo direcionamento, eu tô pedindo sabedoria, eu tô pedindo inteligência, eu tô pedindo. Mas o que eu tô me antecipando para criar as minhas estratégias para que as coisas realmente funcionem? Aonde que eu estou trabalhando a minha paciência para que realmente eu possa ter a minha sabedoria? E aí, entender esse processo foi difícil, foi doloroso, mas tem feito muita diferença, porque eu já estou colhendo os resultados. Eclesiastes 3.1 na minha vida anda ali, ó, juntinho. Como diz minha amiga, o Ecli é meu amigo. O Ecli é meu amigo. Mas Jesus já falou também que nada seria fácil, que na vida terás aflições, mas tenha de bom ânimo que eu venci o mundo. E assim a gente vai aprendendo e vai caminhando. Então, a partir do momento que a gente foi entendendo o que é sabedoria, a sabedoria é exatamente a antecipação, né? Porque quando você observa, quando você pergunta certo, quando você não sofre pela ansiedade, porque a ansiedade é futuro, né? Aprendam. 86% do problema que você cria na sua cabeça, ele nem acontece. E só gasta energia com o que você domina. Se você não tem um controle, não gasta energia, não descansa em Deus, que você vai ver. No final vai dar tudo certo. Quando você antecipa e para de criar coisas, mas vai focar em realmente
criar estratégias para que você realmente tenha uma sabedoria inteligente, obviamente, né? Tem que ter uma inteligência e um autocontrole. As coisas vêm de forma diferente, as coisas acontecem de forma diferente e elas vão se encaixando. E vão se encaixando como se fosse assim. Muitas vezes você mesmo se questiona. Cara, como que isso foi acontecer? Não. Como assim que a gente está vivendo isso? Não, não tem jeito. Eu não via dessa maneira. Tem algumas situações específicas. Por exemplo, o Breno, ele é mais calmo, né? Ele é muito calmo. Então, para ele pensa uma coisa, ele antecipa, ele realmente, ele é o cara paciente. Então, ele vai ali com toda a paciência ali esperar para que as coisas venham. E eu não, eu quero tudo para ontem, uma ansiedade fulminante, mas aí andando com ele, encontrando esse equilíbrio, eu fui entendendo que eu tinha que ter muita sabedoria, mas para eu ter a sabedoria até para lidar com essa parceria que eu estou buscando, né, de crescimento profissional, dessa sociedade, eu tinha que entender que ela só ia fluir, as coisas só iam acontecer na hora que eu aprendesse a antecipar, observar mais, falar menos. Eu falo muito, eu atropelo muito, então eu tenho que trabalhar isso em mim e aí a gente vai aprendendo todos os dias um com o outro. E aí eu falo, ele vai aprendendo que ele tem que falar um pouquinho mais. Sim. E eu vou aprendendo que eu tenho que me calar mais. E aí a gente vai fazendo essa troca. E vai fazendo, e trocando chaves, e trocando experiências. Quando a gente cita essas pessoas aqui, Pablo Marçal, Thiago Brunet, Joel J. A gente, Flávio Augusto. Flávio Augusto, nós estamos falando deles, por quê? São pessoas inspiradoras, mas que em algum momento da vida deles, dentro do que eles citam e contam a história deles, e a gente comprou a história deles, estiveram no mesmo lugar que a gente, começando, cheio de medo, cheio de insegurança, e precisando buscar sabedoria e aprendendo a fazer perguntas, para hoje ensinar o que ensinam. Tá, uma coisa. Uma grama de ação vale muito mais que uma tonelada de teorias. Então, você tem ação, você tem um projeto, vai para cima, dá o primeiro passo, que as coisas fluem. Naturalmente, as coisas fluem. Vão ter críticas. Haters, vai ter demais. Mas é isso aí. Eu escutei o Pablo Marçal falar isso. Ó, vai pra internet, vai ter muito hate, então você dá risada, que a internet vai te fulminar. Você dá risada. Então, mas é isso, gente. E o importante é ficar milionário no final. É Pablo Marçal que fala. Ele só ensina porque ele pode ensinar. Ele está vivendo o propósito. Exatamente. Ele está vivendo o propósito e ele traz a experiência ali para que outros peguem. Poucos irão captar. Ele fala os códigos, né? Os códigos que fazem, para mim, fez muito sentido. Para mim, total diferença. Faz sentido. Eu aprendi a perguntar, eu aprendi a ser paciente, mas observar, saber falar na hora certa. Eu tinha um bloqueio enorme de falar em público, ter essa atenção que eu tô tendo num podcast. Nossa, você tem vergonha? Você vai ter um podcast? Vai assim mesmo, vou desbloquear, vou ir. Vou com medo. Vou fazer, tô com medo, vou com medo mesmo. Mas me preparei, porque eu me preparo. O que eu não sei, eu busco lá aprender. Os outros falam assim, eu falo assim, eu não sei a resposta, mas aguenta um pouquinho aí que eu vou descobrir como é que vai fazer. Eu te trago a resposta. Essa semana, um mentor de uma grande empresa, conversando com a gente, ele falou, aí o Breno citando a forma que ele tem de aprender, esse mentor falou com ele, a humildade que você tem de ouvir e aprender é uma das suas maiores virtudes. É uma virtude. E isso é raro. Então, a gente entendeu que a gente está no caminho certo e é por isso que a gente está aqui. E é isso. E quando você está aberto a aprender, a buscar, a melhorar, a aprender, nada te para, nada. É todo dia, a viver um dia por dia, e vai aprendendo. Depois, quando uma pessoa chegou para mim e me fez um elogio e falou assim, você não sabe a potência que você é hoje. Eu falei, realmente, eu não me enxergo assim. O tanto que você evoluiu, o tanto que você cresceu. O menino tímido, o menino simples, o menino... A sua maturidade é outra. O ogrão. Você é outro Breno. Eu falei, eu nunca não parei para pensar nisso. Então, as pessoas, elas te observam.
Todo dia você está sendo observado. Então, é isso que eles falam, é ser exemplo. Você tem que ser exemplo. E isso fez total diferença na chave e o que nós estamos construindo hoje. E é isso, nós falamos um pouquinho da nossa história. Espero que vocês continuem nos dando a oportunidade de invadir aí um pouquinho das mídias de vocês, aprendendo com a gente, mas nos ensinando também. A gente está aqui para aprender também. Esse foi o nosso primeiro de muitos aí podcast. Nos próximos vão ter convidados especiais. Nós vamos trazer pessoas aqui que nos inspiram, que de alguma forma fazem uma diferença dentro da nossa vida e do nosso negócio, o que a gente acredita. E que vai trazer para vocês conhecimento, temas diferentes e crescimento. Igual nós estamos buscando crescer todos os dias. E é isso. Valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigada, até a próxima.